Boa noite a todos, eu sou Cláudio Dantas e este é o Ponto Final. O programa para a gente encerrar a semana pontuando as grandes discussões nacionais e internacionais, sempre com convidados especiais com o objetivo de estabelecer o diálogo e elevar a régua do debate. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre o risco de consolidação do oligopólio do transporte rodoviário no Brasil e como isso vai impactar o seu bolso. Antes de abrirmos o nosso debate, vamos assistir a uma reportagem especial sobre o tema. Na última campanha, Lula prometeu que, se fosse eleito, o pobre voltaria a andar de avião. E eles se incomodavam, dizendo que o aeroporto tinha virado uma rodoviária, porque tinha muito pobre. E eu quero que eles saibam, e quero que Deus nos ajude. A gente vai voltar, e pobre vai voltar a comer, vai voltar a trabalhar, vai voltar a andar de avião. Mas com os preços nas alturas, o pobre certamente agradeceria se ao menos pudesse andar de ônibus. Às vésperas das festas de fim de ano, o eleitor corre o risco de não conseguir nem mesmo visitar a família. Neste ano, o preço das passagens de rotas interestaduais subiu em média 11% em relação a 2022, ou seja, bem acima da inflação. E deve aumentar ainda mais por dois fatores: o veto de Lula à desoneração da folha, que atinge em cheio o setor de transporte coletivo, e o novo marco regulatório a ser aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que congela a abertura do mercado de transporte interestadual e privilegia o oligopólio que domina o setor há décadas. É incompreensível que um governo que se propõe sensível às demandas dos menos favorecidos se renda ao poder do capital de grandes grupos econômicos. Ou já vimos isso antes? O fato é que a ANTT deve levar a proposta à votação nos próximos dias e, se nada for feito, ajudará a aprofundar as desigualdades sociais já abissais no país. Transporte rodoviário barato é sinônimo de acesso a serviços essenciais como educação, saúde e ao próprio trabalho, além de ser uma enorme alavanca na promoção do turismo nacional, ou seja, gerando mais empregos. Em agosto, o Ministério Público Federal se manifestou contra a proposta da ANTT, que limita rotas, serviços e tarifas. Em ofício, a procuradora Ana Carolina Garcia afirmou que será criada uma barreira para a entrada de novos concorrentes, o que cria, na prática, uma reserva de mercado incompatível com o regime de autorização, instituído na gestão Dilma Rousseff e aprofundado no governo de Jair Bolsonaro. Segundo a procuradora, o usuário fica no pior dos mundos, sem opção da escolha nos mercados principais, sem garantia de prestação do serviço nos mercados secundários e obrigado a pagar o valor fixado livremente pelo operador, ou seja, pelas companhias que controlam o setor há décadas. Vale ressaltar que, em 2019, o então ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, liberou a autorização para 14 mil novas linhas do país, muitas delas na região norte e nordeste, onde há uma enorme demanda reprimida. Logo depois, em 2020, o TCU, pelas mãos do ministro Bruno Dantas, suspendeu as autorizações. A Associação Nacional de Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros, ANATRIP, recorreu ao Supremo, que acabou por validar a constitucionalidade do regime de autorização simples, sem necessidade de licitação prévia, portanto, muito mais ágil e democrático que as famigeradas outorgas. A ANTT, porém, fez ouvidos moucos e tenta driblar o STF com o marco regulatório. A ANTT fala em contestabilidade de mercado, mas não permite que a contestabilidade aconteça. A gente entende assim que, por todas essas questões, o projeto ele é ilegal. Ele não permite a efetiva concorrência e está justamente indo ao contrário do que foi estabelecido na lei. Na prática, a ANTT quer liberar as autorizações sem limites apenas nos mercados secundários, aqueles sem grande demanda ou operador, restringindo o acesso aos mercados principais, que respondem por 70% de toda a movimentação de um setor que movimenta 30 bilhões de reais e transporta 100 milhões de passageiros por ano. Segundo a proposta da agência, as principais rotas só podem ser ampliadas em 20% por ano, o que na prática significa permitir a entrada de apenas um novo operador a cada 12 meses. O contrário justamente do que preconiza a nota técnica da Subsecretaria de Regulação e Concorrência do Ministério da Fazenda, segundo a qual
A concorrência pode levar benefícios aos consumidores, como tarifas mais baixas, melhoria da qualidade dos serviços, adoção de inovações tecnológicas e oferta de benefícios adicionais. Negar a abertura do mercado é negar todos esses benefícios aos consumidores, aos trabalhadores, aos mais pobres. Hoje trouxemos aos estúdios da Jovem Pan em Brasília o deputado federal Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul e vice-líder da oposição, e o especialista em regulação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Felipe Freire. Senhores, bem-vindos. Boa noite, agradeço o convite, estamos à disposição. Maravilha. Boa noite, Cláudio. Obrigado pelo convite. É um prazer. Eu já abro aqui para os dois. Olha, a gente está no aguardo aí deste marco regulatório, né, do transporte interestadual rodoviário. E as informações que temos, até porque já está no debate público, né, esse texto, é de que esse texto traz uma série de inconsistências com um resultado prático de manutenção de um setor que é dominado por poucas empresas, poucos grupos. Minha primeira pergunta é a seguinte. Primeiro, quando a gente fala de marco regulatório, vou passar a bola para você, deputado. Normalmente o marco regulatório ou sai do executivo ou sai do legislativo. Por que a gente tem um marco regulatório saindo da NTT? Será que a NTT tem atribuição para isso? Aí depois, por favor, Felipe. Provavelmente não tenha, mas devido a alguns interesses, de como tu falaste, né, de setores muito, digamos, singulares, poucas pessoas controlam o mercado, que movimenta 100 milhões de pessoas por ano e mais de 30 bilhões de reais. Para as pessoas entenderem bem facilmente o que é um oligopólio, ele é uma reserva de mercado para privilegiar grupos que ganham cobrando mais caro e prestando um serviço mais ineficiente do que se houvesse o livre mercado. Eu, como liberal, defendo que toda empresa que cumpra requisitos mínimos para oferecer um serviço, que é um transporte, né, de uma cidade até outra, possa oferecer esse serviço, que ao tendo concorrência a gente consiga oferecer um preço melhor para o consumidor e também uma qualidade melhor. Só que o que acontece hoje é uma coisa chamada lobby. Muitas vezes as pessoas ouvem o lobby e não entendem o que é o lobby, Cláudio. O lobby basicamente são setores que têm representantes aqui em Brasília, que constroem propostas esdrúxulas como essa, que visa basicamente fechar o mercado, ou seja, permitir que uma empresa tenha o controle de 75% do mercado, para que esses 30 bilhões sejam encaminhados para os donos dessas empresas e quem paga. Quem ganha num oligopólio? Quem ganha é o dono da empresa. Porque a população perde e todo o resto do brasileiro perde, só ganha o dono da empresa. Então nós aqui estamos enfrentando uma batalha difícil, é bom que se diga isso para a sociedade entender. Muitas vezes o governo diz que vai defender, né, o pobre andar de avião, o pobre andar de ônibus, mas o que aparentemente está acontecendo agora é que o pobre vai ter que andar a pé. Né? Porque se for aprovado isso que está sendo proposto pela NTT e o governo, que muitas vezes silencia, os ministérios silenciam perante disso, a gente se pergunta onde é que está a defesa do povo que foi vendida por esse governo. No meu ponto de vista, só é narrativa, porque se for aprovado esse trip como está, essas regras que basicamente, para as pessoas entenderem o português correto, não vai entrar nenhuma empresa nova no setor. Vai continuar como está e sem perspectiva nenhuma de entrar. Só no Brasil acontece isso. Né? Em outros países desenvolvidos no mundo, ou com um pouco de, digamos, decência na política, as empresas podem se desenvolver e oferecer um melhor serviço para a população, coisa que infelizmente no Brasil não vai acontecer. Felipe, queria a tua perspectiva de alguém que é um especialista do setor e que é da própria agência. O que está acontecendo? Bom, você trouxe uma pergunta interessante sobre se a agência, né, se a NTT teria competência para poder dispor sobre o que ela está dispondo no novo marco. Né? Normalmente essas delegações normativas elas constam, né, de uma lei, né, que especifica quem vai poder tratar dessa matéria. Em alguns pontos da regulação de transporte terrestre, compete à NTT, por expressa previsão legal, né, uma delegação que foi conferida aí pelos nossos parlamentares, pelo Congresso Nacional, regulamentar a matéria. Especificamente nessa questão dos critérios de inviabilidade, né, dessas regras de acesso ao mercado de transporte, a lei expressamente delegou essa competência ao Poder Executivo. Né? Então, assim, a gente pode entender o Poder Executivo como o Ministério dos Transportes. Ministério dos Transportes, então, assim, ministro Renan Filho, isso. E espero que esteja nos assistindo agora aqui.
Por favor. Então assim, nessa matéria especificamente, a NTT está delegada, é como se fosse uma subdelegação por omissão, né? Então assim, caberia ao Ministério delegar essa matéria, por expressa previsão legal. Como o Ministério aparentemente não tratou desse tema, né, ao longo desses últimos 2 anos, né, a gente está falando de uma lei que foi editada em janeiro de 2022, né, a gente está em dezembro de 2023, a agência está editando esse marco, né, com essas regras, né, que a gente vai poder tratar melhor das regras, mas eu concordo com o deputado Maurício, as regras são realmente muito negativas, principalmente para os consumidores, né, e para as empresas que pretendem ingressar nesse mercado. O ministro não poderia ser convocado a prestar esclarecimentos, a explicar por que há uma omissão do Ministério nesta seara? Tentamos, inclusive, convocar o ministro e ele foi trocado por um convite, né? Então existe um lobby também dentro das próprias comissões, na CVT, que é a comissão que trata desse assunto. Para tu ter uma ideia, Dantas, metade dos parlamentares ou é proprietário de empresa de ônibus ou conhece, é familiar de alguém que é proprietário. Da CVT. Da CVT, que é a comissão que a gente inclusive fez, né, uma audiência pública, o Felipe participou, eu presidi essa audiência, então a gente propôs a audiência foi produtiva, a gente conseguiu expor até certo ponto essas inconsistências absurdas desse marco regulatório que fecha o mercado. Para as pessoas terem um paralelo, quando surgiu o Uber no Brasil, houve uma discussão muito próxima a isso, né? Houve movimentos aqui na casa que tentavam proibir o Uber, houve movimentos em estados e em municípios, no meu inclusive, todo mundo lembra, né, quando tinha manifestação de taxista e por aí vai, contra a modernidade. Hoje a gente tem empresas que oferecem esse serviço, mas através de um ônibus, né? E o movimento é o mesmo, né? São setores muito nichados, com pouquíssimos donos, que visam basicamente o seu lucro, colocam a taxa, porque quando tu não tem concorrência, tu pode cobrar quanto tu quiser. Tu pode oferecer o serviço lixo que tu quiser, porque a pessoa ela é obrigada a participar daquilo, ela não tem opção, né? Então, no nosso ponto de vista, eu como um liberal acredito que o que regula é o mercado. A empresa que oferecer um bom serviço, né, e um preço justo, ela vai prosperar. Quem ficar parado no passado vai ficar para trás. Foi basicamente o que aconteceu com o táxi. A gente ainda tem táxi, mas muitos dos taxistas migraram até para o Uber, né, tendo essa facilidade. Hoje eles não são empregados. A gente tinha na época, né, todo mundo lembra das licenças que eram vendidas dos taxistas, que o taxista tinha a licença e alugava para alguém. Sim. Hoje isso não existe mais. Melhorou? Melhorou muito. Hoje o pobre, a pessoa com menos condições, ela pode fazer um trajeto aí por 10, 12, 14 reais, que antigamente ela tinha que pegar 3 ônibus para fazer. Sim. Então, a gente lembra que há 30 anos, 20 anos atrás, para tu pegar um táxi, tu tinha... Eu me lembro que quando eu ia cortar cabelo, que eu era criança, a minha mãe, a única vez no mês que nós andávamos de táxi era quando eu ia cortar o cabelo, que ela marcava cedo, ela tinha que ir para casa fazer o almoço, então nós pegávamos o táxi. Hoje é uma coisa natural pegar um Uber. E o táxi era mais caro que o cabelo, que o corte de cabelo. Com certeza. E aí é isso, né, Dantas? Se a gente universalizar a questão do transporte intermunicipal, a gente vai estar baixando o preço e dando qualidade. Então, quem é contra isso não está pensando no povo, está pensando só nos seus próprios interesses. Você trouxe várias questões que ainda a gente vai diferenciar e vai abordar. Você falou de ônibus por aplicativo. Naturalmente, a gente tem os ônibus das linhas, né, os ônibus com empresas, com linhas já estabelecidas, etc. e tal. E aí eu vou pedir a tua ajuda, Felipe, para contar um pouquinho, para a gente voltar um pouquinho atrás, contar um pouquinho sobre essa regulação ou a desregulação ou a abertura desse mercado, as tentativas que foram feitas. A gente sabe que você tinha um regime de concessão que mudou para um regime de autorização, isso ainda no governo Dilma, me 2014, parece. 2014, né? E que no governo do Jair Bolsonaro, acho que até através do Tarcísio, ministro da Infraestrutura, ele fez uma autorização grande de novas linhas. Me parece que uma coisa em torno de 14 mil novas linhas. E aí o setor aí, esse oligopólio, esse lobby atuou fortemente, o TCU mandou suspender e esse negócio virou um imbróglio jurídico, foi parar no STF. Conta pra gente, faz um pouquinho a síntese desse histórico recente para o nosso espectador, o assinante da Jovem Pan, entender como é que está esse setor hoje. Bom, vamos lá. Acho que eu consigo passar muito rapidamente pela história do setor, porque ela é caracterizada pela regularidade, né? A regularidade de ausência de concorrência.
né? Então, assim, é um setor, as primeiras empresas, elas datam da década de 30 do século passado, né? Então, assim, são empresas que foram pioneiras, então as linhas que existem são linhas que foram criadas por as empresas que operam hoje ainda, né? São grandes grupos econômicos que prestavam um bom serviço, né? Que tiveram, né, esse mérito de desbravar o Brasil e de criar as linhas e de criar o setor de TRIP, né? O setor de transporte rodoviário interestadual de passageiros. Mas o tempo mudou, né? Então a gente tem a primeira regulamentação, que é da década de 70 do século passado, que o que ela fez foi basicamente tirar um retrato do setor e manter o setor como ele estava naquela época, né? Então, quem estava no setor continuava, quem não estava no setor não conseguia entrar, né? Isso veio sendo reproduzido em diversos outros decretos, né? E é uma característica marcante do setor, o alijamento do parlamento, né? Isso sempre foi regulado por decreto até 1998, né? Você não tem nenhuma lei federal, né, com a participação do Congresso, dispondo sobre o setor de transporte rodoviário de passageiros, né? A primeira lei foi a lei de criação da NTT, né? E aí, como você explicou muito bem, ela trazia o modelo de regime de permissões, né, precedidas de licitação, mas essas licitações nunca ocorreram, né? Nunca ocorreram licitações de transporte rodoviário interestadual no Brasil. As linhas, aquelas empresas que operavam na década de 70, que operavam antes e que foram mantendo as suas... Na verdade, elas sempre tiveram autorização, elas continuam operando até hoje, né? Basicamente com as mesmas linhas, né? Com trajetos muito parecidos. E em 2014, de fato, teve uma movimentação para poder migrar isso para o regime de autorização. Tem um detalhe interessante, Dantas, o Felipe não vai me deixar mentir, que essa regulamentação ela é tão absurda que mesmo onde não tem linhas hoje operando, impede que empresas operem naquela linha. Não estou mentindo, né? É isso. É isso. Então você imagina que na sua cidade não tem um mercado. Não tem porque, teoricamente, ele não é viável economicamente. E aí tem uma empresa que quer lá colocar o mercado, mas ela é impedida de colocar o mercado porque o governo diz, através da autorização, tudo que o Felipe já explicou, que não pode. É isso que a gente está falando, Bárbara. É isso que se chama reserva de mercado. Isso, né? Que muita gente defende como sendo solução para algum problema e que não é solução nenhuma. Felipe, eu te cortei, tem um finalzinho aí. É interessante. Dessa evolução do mercado para a atualidade. Isso, né? Porque assim, existe uma visão muito equivocada de que só o planejamento do Estado seria capaz de levar o serviço para todas as cidades do Brasil, né? Construir uma rede eficiente, universal, né? E o regime de autorização, no brevíssimo período em que ele funcionou, né, como a lei determina que ele deva funcionar, que foi de 2020 até a intervenção do TCU, ali em março de 2021, ele mostrou que a autorização é o melhor, né, é o melhor regime de delegação para poder prover universalidade de prestação de serviço a tarifas módicas, né, com preços mais baratos, né. Então, nesse período, de fato, né, como você explicou muito bem, o governo... por interveniência do ministro Tarcísio, na época, né, editou um decreto, né, que é um decreto da Política Federal de Estímulo ao Transporte Rodoviário Coletivo, e que permitiu que houvesse uma abertura à competição, né, efetiva nesse mercado, né, porque até então o que a gente tinha mesmo, a gente tem algumas linhas que tem mais de uma empresa operando, mas você não tem uma competição efetiva, você tem basicamente uma divisão da demanda entre as empresas que operam naquele mercado, né? Então, eu opero nesse horário, você opera nesse horário, eu opero nesse dia, você opera naquele dia, né? Então as empresas elas não competem pelo mesmo usuário, né? Elas basicamente dividem o usuário entre elas. E nesse período de 2020 a 2021 entraram um pouco mais de 30 empresas novas no setor. Isso permitiu de fato oxigenar, né, o setor de transporte, né? Essas empresas elas estão prestando serviço, né? Boa parte delas continua prestando serviço no setor. A gente conseguiu perceber uma diminuição nos preços das passagens, né? Foi interessante, né? É positivo para os usuários, né? Uma maior diversificação de oferta de serviço. Então, numa determinada linha que você só tinha um serviço convencional, passou-se a oferecer um serviço executivo, um serviço semileito, um serviço cama, né? Porque aí você passa a atingir diferentes nichos de usuários, né? Então você pode, inclusive, atrair usuários do sistema aéreo, né? Que Sim, podem deixar de viajar para poder viajar, né, no avião, para ir no ônibus mais confortável, né? Então, tudo isso a agência, né, o país vivenciou e a agência vivenciou. A agência tem esses dados, né? A agência tem essas informações, né? E é o que causa um certo espanto, né? Em quem estuda a matéria, né? Quem conhece o setor, é saber que de posse desses dados a gente está discutindo aqui uma regra que é completamente antagônica, né? É esquizofrênico o que está sendo proposto, né? Do ponto de vista técnico, né? Não tô, né, Pelo que eu li, essa regra ela permite que nesses mercados principais, onde já há aí um atendimento forte, só entre
só renove 20% por ano, é isso? E aí, no final das contas, quando você coloca ali com a proporcionalidade de quantas linhas tem em cada mercado desse, você está, na verdade, abrindo para mais uma empresa só por ano entrar no setor. Era isso, acho que, mas ficou pior do que isso. Né? Ficou pior do que isso? Ficou pior do que isso. Ficou como? Ficou não pior. entra mais ninguém, só meia pessoa. Na verdade, vai entrar meio ônibus. Era só. 20%, caiu para 10%. Como é que piora? Me fala. Eu não sei, eu não lembro de ter lido essa contribuição na audiência pública. Foi depois da audiência, a culpa é do... Sabe que o engraçado da audiência, que a gente fez a audiência para encontrar saídas, né? E o engraçado é os argumentos que essas empresas usaram para manter o monopólio. Qual? Por exemplo, a segurança do passageiro. Eu não sei se o ônibus dele é blindado, tem mais. Eu não sei qual que é a diferença do ônibus, né? Porque, pelo que eu sei, Felipe, tem que ter certas regras para a empresa operar. Ou seja, o ônibus tem que ter tanta idade, o motorista, enfim, né? Tem que ter uma regularidade. Não é assim, hoje vou comprar um ônibus ali sucateado e vou botar. Não era isso que estava sendo proposto. Mas eles criam argumentos, como é um negócio indefensável, né? É indefensável. O planejamento central é mais ou menos o que a União Soviética fazia. Então, a União Soviética determinava onde podia ter. É o que a gente está vendo aqui no Brasil, né? Só que a diferença, em vez de ser uma empresa pública que vai oferecer transporte, é uma empresa muitas vezes alinhada, o político que é dono, ao governo. Então, na realidade, as pessoas que não entendem o que é lobby, se usa a máquina estatal para proteger uma empresa de determinado político. E quem está na ponta é que paga, lasca, né? É que paga o preço. Voltando um pouquinho, quando você mencionou, deu o exemplo do Uber, né? E aí, no ônibus, hoje existem empresas que oferecem, me parece que tem a Buser, que faz uma coisa parecida com o Uber, etc. A gente está falando desse tipo de ônibus também, que opera por aplicativo. Quer dizer, dentro dessas autorizações... Proibido. Está proibido? É proibido. Inclusive, acho que o Felipe pode dar mais informações, mas existem estados onde se apreende o ônibus, inclusive. Por quê, Felipe? Então, a gente tem dois regimes, né? É diferente de fretar um ônibus, né? Isso. É um ônibus que você pede por aplicativo, aí ele faz o que? Ele configura quem está no mesmo trajeto e você vai entrando... E ele vai circulando, como é que funciona? Essa é uma das grandes inconsistências da proposta. Assim, hoje a gente tem um modelo de fretamento, né, que é o fretamento colaborativo, que faz exatamente isso. Né? Ele junta as pessoas que têm um interesse comum e oferece uma viagem. Né? E esse modelo é vedado pelo entendimento da agência, esse modelo é vedado. Vedado pela NTT. Né? Então, a NTT alega o quê para vedar? O Uber dos ônibus? Que existe um decreto que traz um conceito de circuito fechado, né? E a agência entende que esse conceito é válido ainda, né? Que esse conceito seria válido e ela continua aplicando esse decreto. Mas a grande incoerência está aí, né? Porque assim, de um lado a agência está coibindo, né? Tentando coibir o fretamento colaborativo sob o argumento de que ele seria um transporte pirata, né? Um transporte clandestino, né? Mas o que a gente está discutindo Basta aqui... a agência autorizar que deixa de ser clandestino. Não, os clandestinos são os autorizados pela agência. A agência entende que empresas autorizadas por ela, operando por uma licença emitida pela agência, são operadores clandestinos. Né? Essa é a grande discussão. O Congresso, inclusive, a CVT aprovou um projeto de decreto legislativo para sustar a portaria da agência, né, que trata desse conceito. Mas o que a gente está discutindo aqui, que é o sistema regular, né, que tem ônibus cadastrado, motoristas cadastrados, tem requisitos mínimos para você poder operar no setor. Então, assim, o que a gente vivenciou aí nos últimos 3, 4 anos, né, é que menos de 10% das empresas que pediram autorização para a NTT conseguiram obter essa autorização. O que significa que não é qualquer empresa que consegue operar no setor. Então, existem requisitos mínimos, né, existem critérios que são observados. Então, esse argumento de falta de segurança é um argumento, de fato, que não faz sentido. Mas essas empresas que estão no fretamento hoje, né, que são proibidas de atuar, né, basicamente pela fiscalização da agência, elas estão querendo migrar para o regular. Quer dizer, o pessoal do aplicativo quer migrar para o regular. Está querendo migrar para o regular, só que com a regra que está sendo discutida na agência, eles não vão conseguir operar nem no fretamento, nem no regular. Sabe o que me chama a atenção? É porque, assim, primeiro que me parece que essa seria uma pauta para ser abraçada pelo atual governo. Eu li uma nota técnica, inclusive de uma subsecretaria lá do Ministério da Fazenda, que defende a concorrência nesse setor.
A gente também tem manifestações do Ministério Público Federal. Isso é um tema que está em debate em diferentes instâncias, mas eu não vi ainda o Executivo se debruçando sobre isso. Acaba que isso pode ter uma repercussão eleitoral imensa, porque a gente tem eleições no ano que vem, né? Agora em 2024 temos eleições e o eleitor vai sofrer no bolso com isso aí. Pelo que me passaram de informação, as passagens desses trajetos aí interestaduais, ela em média subiu 11% esse ano, né? Ela poderia diminuir 40%, há um estudo que, se tivesse liberdade, diminuiria 40%. 40%. Ou seja, a gente estaria falando de uma queda. Tem pessoas, muitas vezes... Eu quero lembrar só o seguinte, segura rápido, é porque me lembrou uma coisa, né? A gente teve aquelas manifestações que começaram em 2013 lá em São Paulo, que deflagraram todo esse processo de conscientização, né, da cidadania no Brasil, que começou justamente por causa dos 20 centavos, do aumento de 20 centavos. Eu imagino o potencial que isso tem. O político, esse do lobista, ele conta com a desinformação, ele conta com a falta de acesso a esse tipo de notícia, porque muitas vezes as pessoas se perguntam, não vai mexer muito na minha vida, mas tu vai somando 40% aqui, 20% acolá, quando tu soma tudo, tu entende que nós somos um país que não consegue andar para frente. A gente não anda, a gente está parado, está estagnado há quantos anos aqui? É óbvio, né? Tu tem um Estado que ele reprime o desenvolvimento de tudo que é novidade, ele é reprimido. A guerra do Uber só foi vencida porque as pessoas queriam Uber e elas precisavam daquilo todos os dias. O transporte público, por mais que tenha pessoas que usam ele com determinada frequência de um município a outro, é diminuta essa quantidade. Mas quando tu pega ao longo do ano, normalmente todo mundo, ao longo da vida, certamente já andou, né? Mas eu digo que o apelo é menor. Então o Uber foi vencido por causa da pressão popular. Porque se fosse pelos lobistas aqui de Brasília, chegou a um ponto que eles disseram, não tem mais o que fazer. Nesse caso propriamente do Trip, aí, dessa situação que a gente está vivendo agora, ele basicamente, os poderosos aqui contam que as pessoas não vão reclamar, eles vão continuar enchendo os seus bolsos de dinheiro, prestando um serviço ruim e caro. Quando a gente fala em 40%... É muita coisa. É muita coisa. Imagina quanto... É muita coisa. Eu fico imaginando aqui um mercado que é usado por 100 milhões de pessoas por ano. A gente está falando aí de... praticamente metade da população brasileira, que gera 30 bilhões, movimenta 30 bilhões de reais. Naturalmente que isso poderia se multiplicar. Muito. E quando a gente fala de transporte rodoviário, a gente está falando de acesso à saúde, porque muita gente, às vezes, o sujeito mora numa cidade mais afastada, que não tem um grande hospital, às vezes precisa se deslocar para uma cidade mais central e não tem esse transporte, né? Então, acesso à saúde, acesso à educação, pelo mesmo raciocínio, acesso ao trabalho, né? Aliás... O turismo, o transporte rodoviário, ele é fundamental para a expansão do turismo, imagina, ainda mais no Brasil, com um modal rodoviário como esse que nós temos, né? Então, e o turismo é uma das atividades que mais gera emprego rapidamente e renda rapidamente, né? Hoje o Brasil é um dos países que tem o maior potencial de crescimento na área do turismo e a menor realização desse potencial, né? Porque a gente recebe aqui 6 milhões de turistas por ano, né? Você vai falar da França, esse negócio vai para 80 milhões. Então, é uma coisa que não faz o menor sentido. A França é o tamanho da Bahia. Não, e a gente tem uma situação que foi colocada na cabeça das pessoas ao longo das últimas décadas, que a riqueza ela tem que ser dividida, ela não tem que ser multiplicada. Quando a gente fala de aumentar o mercado, vamos pegar só a questão rodoviária. Quando tu aumenta o número de empresas, o número de empregos, o número de pessoas sendo transportadas, a riqueza ela aumenta quanto mais rápido o dinheiro passar na mão das pessoas. Ou seja, tu vai criando mais riqueza. Então, ao invés de tu ficar na tua casa parado num fim de semana, tu pegar um ônibus, vou pegar minha região lá, eu saí de Caxias, pegar um ônibus e ir para Bento, tomar um vinho num restaurante e voltar com o ônibus, se tivesse essa oferta, né? Porque, por exemplo, existem empresas que te pegam na frente de onde tu tá.
Tu não precisa se locomover até a rodoviária, entendeu? É a novidade, é a coisa que vai evoluindo, né? E então isso geraria riqueza. As pessoas, além de economizar na passagem, nós estaríamos contribuindo para a expansão do nosso PIB, geração de impostos, né? Isso a gente está falando na ponta, mais saúde, mais educação. Mas assim... O governo que quer arrecadar mais. Né? O lobby, ele é muito forte. O lobby, ele trava o país. E aqui a gente tem... Eu quando cheguei, estou no primeiro ano de mandato, né? Eu imaginava que ele era forte, mas eu já recebi no meu gabinete, olha, dezenas de lobistas sobre os mais variados assuntos. Eu, como sou um parlamentar ideológico, não fisiológico, eu digo, se você está dentro do que eu defendo, por exemplo, se eu receber um lobista da Buser, que ele quer abrir o mercado para poder trabalhar, eu digo, estou contigo. Não porque eu defendo a tua empresa, porque eu defendo o cidadão. Claro. Agora, se vem um cara, já aconteceu lá quando eu era vereador em Caxias, de vir um grupo de taxistas querer que eu propusesse uma lei para proibir o Uber, eu disse, cara, procura o PCdoB ali, o PT, porque aqui não é comigo. Chegamos ao fim aí da nossa conversa hoje com a presença do deputado federal Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul e vice-líder da oposição, e do especialista em regulação da ANTT, o Felipe Freire. Mais uma vez agradeço a presença de vocês e agradeço pela sua audiência. A Jovem Pan News mantém o compromisso com o assinante de trazer outros grandes temas para debate e importantes nomes do poder em Brasília. Eu sou Cláudio Dantas e eu espero você no próximo sábado, sempre às 23h30, para colocar mais um ponto final. Realização Jovem Pan News.